dia a todos. Eu queria agradecer o convite ao professor Hermenegildo, à minha colega doutora Jacinta e ao Manel Fiar, e agradecer-lhes também publicamente todo o apoio, não só a eles, mas a muitas caras que estão aqui, mas em particular ao professor Hermenegildo, ao Manel Fiar e à Jacinta, agradecer todo o apoio que nos tem sido dado na gestão de um projeto que é extraordinariamente difícil. Eu não vou falar muito sobre isso, não vale a pena, são casos públicos, mas não tem sido nada fácil e tenho que contar, de facto, com o apoio de muita gente. E, portanto, a todos agradeço. Agora, relativamente ao que nos traz aqui, ora, o que nos traz aqui tem um duplo objetivo. Numa primeira fase, eu vou falar das estruturas que nós identificamos que estão associadas, no nosso entender, à mesquita Aljama da fase final da ocupação islâmica, do período africano, a mesquita almorávida, e depois como é que este espaço evolui, o espaço do claustro, sobretudo na segunda metade do século XII e até ao XIV. Eu saio aqui um bocadinho fora do âmbito cronológico do programa, mas de facto esta alteração na cidade que se produz no século XIV é, no nosso entender, a nível arqueológico, muito importante. E quando se fala de Lisboa, há um assunto que para nós arqueólogos é incontornável, que é a topografia histórica da cidade, que é uma topografia com muitos desníveis, e depois temos várias soluções, e eu queria-vos trazer só aqui esta zona, aqui este perfil. Temos aqui o castelo, temos aqui um bocadinho mais abaixo o chão da feira, segue-se o Teatro Romano e a Sé está aqui completamente encaixada. E depois, ao longo da evolução histórica da cidade, nós vamos ter a ação humana vai tentar resolver aqui determinados desníveis. E eu trouxe só, apenas a título de exemplo, a questão da incontornável, da muralha romana que define um perfil da cidade, aproveitando precisamente esses desníveis, e as portas que são colocadas nas zonas mais planas. Depois temos também uma outra maneira também de resolver este assunto, que é a criação dos chamados patamares artificiais, como é o caso do teatro e como é o caso do claustro da Sé, no século XIV, onde se construiu um grande patamar. Toda aquela zona subiu pelo menos 8 metros para conseguir encontrar uma zona plana para instalar o claustro. Depois, temos também a criação de pátios, os desníveis que também conhecemos hoje e que em época islâmica são muito característicos. E agora chegamos à Sé. E eu trouxe este slide. Eu não vou falar-vos aqui não vou falar aqui de fontes, porque está aqui pessoas muito mais adequadas que eu. Eu quero-vos dizer da minha experiência arqueológica na cidade. Pelo menos na minha experiência a trabalhar em medieval, as fontes são fundamentais para nós. E, portanto, como não sabemos fazer a crítica, também não queremos, recorremos aos trabalhos dos nossos colegas investigadores que vão trabalhando este tema. E, portanto, e aqui eu queria só chamar a atenção para o espaço da Sé
enquanto lugar central, nós temos uma via que liga a porta ocidental até aqui à porta do cemitério. Eu estou a tentar usar os termos do geógrafo árabe que fala nestas portas. E depois uma que liga aqui a esta porta ocidental, vulgo Porta do Ferro, até aqui à porta das Termas, vulgo Porta da Alfama. E para vos mostrar que numa zona extremamente acidentada, com relevo acidentado, nós temos aqui uma plataforma que é uma plataforma artificial. Pronto. E depois, no fundo, também é aquilo que nos traz aqui, portanto, uma vez mais, a questão das fontes, e nós temos que partir também destas premissas, porque no espaço onde estamos não é um espaço isolado. Aqui a zona da Mesquita, sob a Sé, e os principais acessos da cidade, as portas, as zonas principais de circulação. Então, um outro equipamento importante na cidade, para além da Mesquita, é também o mercado. Também não vou falar disso, porque há aqui colegas, com certeza, o Manel Fialho fez esse levantamento todo e falará sobre esse assunto, mas, sobretudo, chamarmos a atenção que nós sabemos das fontes, dos tais branca e das tendas brancas. Há referências que elas se desenvolviam entre a Mesquita e a Porta do Ferro, e há alguns historiadores que defendem uma localização aqui, isto não deixa de ser um modelo, obviamente, e outros que defendem nesta zona mais abaixo, se calhar nesta zona mais abaixo, mais próximo do Porto, e depois vai-se prolongando para cima à medida que haverá expansão. Mas aqui, pronto, seria a zona mais correta. Até porque toda esta zona, no fundo, da rua para cá, o que hoje conhecemos é, em grande parte, aterro do terremoto. E, portanto, em princípio, esta via aqui, até esta zona aqui, que depois há aqui um outro acesso, toda esta zona aqui, pelo menos aqui nesta zona, seria uma zona de aterros do terremoto que nos colocam as coisas razoavelmente lá em cima. E quem conhece, é só chamar a atenção para as instalações sanitárias em que temos uma casa abandonada na altura do terremoto, que está 2 metros abaixo da cota atual e portanto, como veem, portanto, a cidade também, isto para dizer o quê? Que o espaço urbano também é um espaço em que há sempre grandes dificuldades em tirar o lixo da cidade, em todas as épocas. E então a tendência é a terra se constrói, o que normalmente é bom para os arqueólogos. Eu agora vou entrar diretamente e vou começar aqui com o século VI, apenas para dizer uma coisa muito simples, que este espaço está abandonado, este espaço claustro. Eu quando falo, eu não estou a falar da zona da catedral, estou só a falar do espaço do claustro. Este espaço está abandonado no século VI. Temos todas estas camadas, são níveis do século VI, uns da primeira metade, outros da segunda metade. Portanto, nós no século VI ainda temos coisas a serem construídas, casas a serem construídas na Sé de Lisboa, e portanto, e depois vamos ter este abandono. Isto para vos chamar a atenção. Isto é um muro destas estruturas, para mim, de compartimentos associados à Mesquita, e aqui, nesta zona aqui, o pavimento em laje também associados a estes níveis. Portanto, tudo isto para baixo, estas zonas aqui, são tudo níveis do século VI e que estão abandonados na segunda metade do século VI. Daí temos um hiato até ao século XII.
E então, e o que é que nós encontramos? Nós vamos ter um edifício que se estende na área, que ocupa a área toda do claustro, organizado são 3 pisos, e o que nós vamos ter é zonas, átrios, que dão acesso a pátios, e é através desses átrios, normalmente, aliás, nos 2 que encontramos, acessos em rampa, a partir do qual se tem acesso aos diferentes espaços. Gostaria só de chamar a atenção, que nesta planta também se vê, que é, todos estes muros fazem parte deste conjunto, e todos eles, este aqui, estão-se a meter para baixo desta linha aqui, que é a linha do deambulatório. Portanto, isto que nós não temos está perfeitamente ligado àquilo que se passará no subsolo da catedral. E, portanto, no piso 1, que é esta zona aqui, o que é que nós identificamos? Identificamos esta rua. Mais recentemente fizemos aqui 3 intervenções, uma delas aqui nesta zona, onde encontramos uma rua, lajes de rua perfeitamente semelhantes àquela, de uma cota ligeiramente abaixo, mas também aqui vamos a descer, mas que nos daria, não tem limites, é uma pequena intervenção, não tem limites, mas que nos daria até ali pelo menos 8 metros de largura nesta rua mais a sul. Agora, na perspectiva da zona, isto é o muro sul, não é o muro sul de Mesquita nenhuma, é o muro sul do complexo, que provavelmente deveria de ser totalmente rodeado por muros, uns a norte, outros a sul. Portanto, é um muro de recinto. Neste muro, temos a rua entra para dentro deste átrio estes para o qual não temos limites. Ora, um pormenor das lajes da rua, um pormenor deste muro sul. Nesta zona aqui no interior deste esgoto é onde aparece a falcata e o punhal. Este esgoto pluvial está a descarregar para dentro da cloaca romana. E aqui os grafitos estão presentes neste muro, que têm a ver com o sistema decimal. E aqui temos, eu peço desculpa pelas fotografias, e nós estamos a trabalhar a cotas muito baixas, e em termos de segurança temos microestacas, travamento em estacaria. Quem já visitou sabe como é que está, não é? E, portanto, é muito difícil arranjar umas fotografias decentes. Mas, entretanto, nós conseguimos, no meio disto tudo, que nos fizessem o levantamento 3D de todas as estruturas associadas a este edifício, independentemente de serem escavadas agora ou umas escavadas há mais tempo, o que para nós depois permite-nos fazer outro tipo de trabalho. Portanto, e aqui, voltando ao trabalho, o que nós temos aqui é uma zona de átrio, onde temos o limite norte e o limite oeste. Desculpem. Portanto, isto é uma perspectiva. Este é um muro de limite que separa este átrio com esta entrada aqui. Entrada aqui em pormenor. Tudo isto estão aqui a ver por cima são aterros posteriores. Isto é um desenho do que nós temos ali. Tudo isto são tijoleiras quadrangulares, umas em cerâmicas, outras em argamassa. A quantidade que depois vamos apanhar destas peças inteiras nos níveis de abandono do edifício, se calhar a maior parte, ou grande parte das portas seriam assim. Este é um segundo compartimento.
para o qual é o único compartimento deste conjunto para o qual se acede imediatamente a partir da rua. Tudo o resto é sempre pelos átrios. Não vos consigo ter qualquer funcionalidade, porque aqui também nos acontece o quê? Com o abandono do edifício, as lajes de pedras, grande parte das tijoleiras, vai tudo embora. O que é que sobra? Sobra os pavimentos de argamassa em alguns sítios. Tudo o resto é levado para a construção, e que se calhar nós fomos ali fazer uma escavaçãozinha na zona da Capela Mor, encontramos assim, se calhar não muito abaixo da cota atual, as lajes originais deste espaço. Isto é um dos maiores muros. Portanto, os desníveis são de tal modo que nós conseguimos ter aqui muros preservados com cerca de 5 metros. Este muro continua para cá e está preservado numa extensão de cerca de 14 metros. Eu digo estas coisas porque, em termos de arqueologia, não é muito normal nós conseguirmos ter este tipo de leitura. Normalmente está tudo muito mais rapado. Isto é a porta de acesso a este compartimento, ainda aqui com o negativo, digamos, que fecharia esta porta. Pronto. Agora vou-vos mostrar a zona do que resta da zona dos banhos. O que fica preservado é este muro. Deste lado, toda esta zona deste lado foi... Há um buraco gigantesco, depois à frente falo nisso, há um buraco gigantesco que vai por ali abaixo. Nós conseguimos ir até 4 metros abaixo desta cota e não chegámos ao fim do buraco. Eu penso que será uma grande sondagem feita no século XIV ou no XIII, mas provavelmente no século XIV, para tentar encontrar a rocha e tentar que toda a infraestrutura do claustro chegasse até à rocha. Não chega, porque a rocha está, sabemos agora que está a 14 metros de profundidade, e o alicerce do claustro, também de acordo com as microestacas, não é, que vão a essas profundidades, o alicerce terá cerca de 8 metros de profundidade em toda a área. Ao contrário do paredão, que tem 5. Então, nesta zona encontramos esta estrutura. Aqui o pavimento em tijoleira é único, em tijoleira, e esta zona de arquinhos, isto é uma zona que nós encontramos aqui restos de madeira e muitos pregos, que nos leva a entender que provavelmente isto aqui, haveria aqui uma bancada, seria um banco, e associamos esta zona à zona do vestiário. Não há vestígios de nada queimado, portanto, é uma zona e que nós relacionamos com os banhos. Aqui um pormenor, o arco e a decoração. Depois, ainda relacionado com este muro, portanto, isto da planta, isto é o vestiário, aquilo que estamos a falar é este muro, vão-nos servir, e daí também nós relacionarmos com a zona dos banhos, vão-nos servir aqui uma série de canalizações. E todas com sobretudo a principal, eu já vos mostro. Portanto, este é o tal muro, continua até ao fundo, é um grande muro. Isto aqui é um esgoto pluvial, que também vamos apanhar no outro sítio, no interior, portanto, vai pelo interior da parede. E aqui temos uma perspectiva das canalizações. Aqui nós temos a canalização principal, na qual vai imbricar uma outra, portanto, vai entrar uma outra canalização, e aqui o tubo de queda, portanto, isto tem uma altura, portanto, ela vem a descer, e isto aqui está repleta de sedimento, como é óbvio, tem cerca de 1,5 metro, 1,60 m. E aqui uma perspectiva desta canalização continua com esta orientação norte-sul e que está a sair por baixo do átrio, que também funciona deste lado. E, portanto, ela está a sair por baixo destas estruturas todas. Esta canalização que nós temos, da qual encontramos aqui
e é um encontrar recente, uma caixa de derivação. Portanto, esta canalização haveria de vir desta zona aqui, temos uma entrada, e por baixo desta entrada temos uma caixa de derivação que nos, pelas zonas mais ou menos preservadas, nos leva a pensar que deveria de haver uma outra que vinha neste sentido, e portanto nós temos aqui uma que viria neste sentido provavelmente, outra que é a continuação desta, e esta que vem desta zona aqui, este, oeste, sudeste, que vai imbricar nesta, e esta que sai por aqui fora. E aqui, muito pequenino, que é a tal sondagem, onde nos aparece algumas lajes desta rua, em tudo semelhantes com esta, e, portanto, num exercício a gente pode tentar associar, apesar da distância, e entretanto, posteriormente, vamos fazer uma série de sondagens aqui nesta zona e está tudo destruído pelo terremoto. Temos um esgoto moderno e tínhamos esperança, porque íamos até a metade da rua e tentar encontrar um limite para a rua que nos desse mais ou menos a medida que a rua teríamos. Totalmente impossível. Está tudo rebentado. Provavelmente esta zona fica mais preservada porque está aqui junto ao contraforte do paredão e que é capaz de não ter caído com o terremoto. O resto, esta zona nós sabemos que caiu e, portanto, nós aqui temos um buraco monumental que vai para lá do meio da rua, porque a nossa intervenção ia só até meio da rua, pois tem que separar o trânsito, pois os carros têm que parar e a gente tem que parar de trabalhar, portanto, a parte de fora do monumento ainda também é um bocado difícil. Pronto. E depois temos aqui a outra zona que nós cavamos, que é esta zona aqui, e que nós consideramos que poderá-se tratar de uma torre minarete. Do ponto de vista arqueológico, isto é uma torre vã, parte de baixo não é uma torre típica daquilo que nós temos nas muralhas, que não temos torres vãs, normalmente será depois na Idade Média. Portanto, nós temos aqui, onde é que está assente esta estrutura? Está assente, é o único sítio em que fica preservada a Rua Romana e ele aproveita a infraestrutura da Rua Romana e constrói o único sítio onde temos arcos de descarga deste lado, outro arco de descarga deste, um acesso a este piso inferior a partir daqui e estes degraus que vão aqui com esta a oeste e depois norte-sul. Portanto, ele aqui já está a virar, é o que está preservado. Neste compartimento ainda encontramos este nicho, nitidamente também aqui, de alguma forma, preservados restos de madeira, e que é uma constante, deve ter a ver com o tipo de terreno que nós temos, porque a própria falcata, a própria arma, tem a proteção de madeira e, portanto, preservada. Portanto, a nível de solos, aqui tem sido possível preservar algumas madeiras. Isto é para vos mostrar a cloaca que continua aqui por baixo. Deste é um pavimento em argamassa, desta estrutura. Uma vista do arco que está preservado. Deste lado resta-nos estas pedras e daquele lado também, portanto, o arco. Um pormenor das escadas e aqui é uma proposta de interpretação do que nós temos. Eu não sei, eu não vos consigo dizer neste momento, eu espero que com o desenvolvimento nós temos tempo para continuar estes estudos. Para mim, há aqui um corte, que isto que está aqui tem aqui uma textura que pode ser um acrescento, pode ser, embora isto cronologicamente seja 50 anos, um bocadinho menos, não é? Há aqui uma alteração, mas se eu tiver em conta as alterações que nós temos atualmente em obra, portanto, tudo é possível. E, portanto, no fundo, dar-vos aqui esta perspectiva.
E depois, e aqui eu tenho que voltar outra vez à topografia histórica. E porquê? Porque, embora a gente não saiba muito bem como é que eram as mesquitas desta época, as mesquitas africanas, o normal é as torres minaretes. Eu não estou a falar se são de oração ou não. Estou só a falar das torres minaretes. O normal é estarem localizadas a norte. Qual é o problema? Deste ponto de vista, se por acaso o minarete, que é para ser visto, estivesse localizado aqui, ele teria que ter mais de 60 metros de altura para ser visível na cidade. Naquele local onde aparece sensivelmente 2 ou 3 metros um pouco à frente, nós temos uma grua que tem perto dos 30 metros de altura, e é que eu não fui lá, mas pedi a alguém que me fizesse umas fotografias da panorâmica. O que é que se vê? Vê-se toda a zona norte, a entrada do porto, Mar da Palha, a zona da Alfama e o castelo. E na altura, quando nós começámos a trabalhar este assunto, nós fomos de propósito ao Castelejo, lá em cima, e do Castelejo eu consigo ver a grua. Portanto, quer de cima, quer de baixo, há a perspectiva de se conseguir ver. Eu sei que não tem a planta quadrada, eu sei que não obedece às normas, mas eu também não sei quais são as normas almorávidas. Não é? Portanto, isto. Depois, vamos ter aqui um outro piso, que é este piso intermédio, já escavado anterior, não é uma escavação nossa, é uma escavação já nos anos 95, 96, com outros diretores, porque esta escavação tem 30 anos. A escavação tem 30 anos. Não quer dizer que se escavou 30 anos. Nós tivemos a fazer as continhas, depois assim, há 30 anos. Não é 30 anos. Neste momento, incluindo as obras que estamos a fazer desde 2018, nós temos 10 anos de escavação. E assim a contar por cima. E agora voltando aqui, portanto, temos o tal átrio, o acesso, estou a ficar sem tempo, não é? O tal acesso, e portanto temos aqui este pátio. Também chama a atenção, quer para oeste, quer para este, nós não temos limites do edifício. Portanto, pensamos que o limite será as escadinhas. Isto é os entaipamentos, agora vou mais depressa, isto é uma perspectiva, isto é o que toda a gente conhece, que não é mais do que o acesso ao esgoto. Eu chamo só a atenção para este tipo de argamassas, para este tipo, que é o que é típico deste edifício. As argamassas, umas vezes é só brancas, outras vezes alternam entre o vermelho, devia de ser vermelho, não é? Agora tem este ar rosa, e o branco. A parte de cima também é conhecida de todas, não me vou alongar, é a Casa da Mó, que é uma zona para a qual também não temos limites. Isto é o pavimento, isto é o pátio, isto é aqui o pavimento, este pavimento permitiu-nos atribuir a isto aqui uma função residencial, não temos muito. Depois temos aqui estas estruturas, este é um tanque de água, tem meia cana, aqui tem um outro semelhante que não tem meia cana, se calhar um canteiro. Portanto, não foi possível definir. Isto foi tudo levantado para chegar-se à Rua Romana. Eu aqui trouxe só umas, assim, um miminho para quem não conhece, a maior parte já conhece, que são os tesouros que foram encontrados, um na cloaca e o outro por baixo da Mó. E dizer-vos que para nós foi muito importante, em termos de fontes, esta fonte, que é uma fonte do século XII, e no fundo é um estudo económico, mas para nós foi muito importante porque há uma série de funções
no espaço da mini mesquita que se calhar obrigaria a ter um conjunto de estruturas no seu interior completamente diferente do que seriam nas mesquitas da época califal. E é inclusive há uma referência à construção de galerias para que os forasteiros pudessem dormir. E depois tinha que vos trazer também a orientação, porque também se punha, está bem orientado, está mal orientado, eu pedi que me fizessem esta orientação em AutoCAD, para não deixar dúvidas, e portanto, se girarmos os tais 90 graus que se fala nesta zona, temos aqui a mesquita com uma orientação de 175 graus perfeitamente adequada àquilo que são os estudos para a Península Ibérica neste tipo de mesquitas. E eu aqui ia-vos dizer-vos também que, a nível do que são a passagem para aquilo que é o abandono na segunda metade do século XII, nós vamos ter imediatamente todas as estruturas que permitem acesso à zona de onde estará a mesquita, está tudo entaipado. A partir de meados, a partir da segunda metade do século XII, esta zona vão estar entaipadas e completamente separadas do que se passa do outro lado. Temos várias zonas. Além disso, esta rua desaparece, é construído o paredão e vamos ter aqui uma série de fornos, são vários, associados ao século XIII. Semelhante também este tipo de pavimentos. Portanto, eles a certa altura constroem os muros islâmicos, cortam e passam a ser degraus e temos estes pavimentos em rampa, porque as rampas mantêm-se. Eles ainda não venceram estas diferenças altimétricas. Depois tínhamos de fazer também aqui uns pentagramas, o dragão, e depois o tal, e termino com esta, que é o tal buraco enorme que rebentou toda esta zona, aqui, e aqui deste lado, aqueles aterros que nós vimos que são um conjunto enorme de pedras, de argamassas, de material pequeno, de tudo aquilo que foi usado na construção. Estas camadas têm imensas argamassas e caracterizam-se precisamente por isso. E depois, é o que eles vão usar. Isto é um aspecto destas camadas. Isto é o que nós encontramos que corresponde àquilo que nós chamamos a sala de risco do claustro. E é só para vos mostrar aqui, termino com isto, que é isto é o material associado à construção dos alicerces do claustro. Pois, queria só isto. É aqui desta zona toda, destas fossas, que temos o material, temos argamassas, ossos, tudo. Pronto. E, portanto, para a construção disto aqui, que tem 8 metros de profundidade. E, portanto, e termino aqui, que já não é bem muito. Sim, senhor.